Foi bem rapidinho, estamos de volta. Professor, a Ana, do Parque do Lago, ela pergunta assim: Professor Coni, muitas pessoas acreditam que seus erros são tão graves que Deus não poderia perdoá-los. O que a parábola nos ensina sobre isso? Que o amor do Pai não enxerga os nossos pecados. Enxerga-nos como seus filhos. Enxerga que nos permite o livre-arbítrio de errarmos, mas nos espera de braços abertos. Nos ama ao tal ponto que nós podemos errar, tropeçar, nos machucarmos, mas na hora que nós acordarmos e percebermos que junto ao Pai, nessa conectividade, nessa conexão, nesse religare com o Pai, o refrigério vem de imediato. Porque você veja que na parábola, quando o pai lhe entrega parte da fazenda, divide com o outro filho, ele sai, inclusive, da cidade. Por que ele sai da cidade? Por que ele se afasta do pai? Porque naquela época, o pai era referência, era identidade. Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Tarará, e assim por diante, era a identidade civil que não existia naquela época. Então era o fulano daquela família. Yeshua, ou seja, Jesus, em hebraico, Yeshua, Yosef, ou seja, Jesus de José, a identidade era essa. Então, quando ele sai da família, ele não podia ficar nem na cidade. Por isso que diz a parábola que ele se afasta da cidade. Ele vai ter as farras deles, as coisas mundanas, longe dali. Mas quando ele se percebe pobre, largado, ferido, machucado, sem ter o que comer, sem ter teto, ele volta. Mas quando ele é avistado pelo pai à distância, o pai corre em direção a ele. O pai não fica lá de braços cruzados esperando, lá vem lá meu filho. Não, o amor do pai é gigante. Então, quando o pai vai ao encontro dele e abraça-o, abraça onde? Na rua, na cidade, para que as pessoas percebam, fala, meu filho voltou e eu o aceitei, então aceitem vocês também. E manda, e quando o filho diz, pai, eu não sou digno nem de ser seu filho, eu quero ser seu servo, o pai nem responde a ele. O pai diz para o servo, fala, pegue-lhe uma roupa e vista-o, calce-lhes a sandália, coloque o anel na sua mão, para dizer para a cidade, fala ali, eu aceito meu filho e ele volta a ser do seio da família. É isso que o Pai Celestial está fazendo, nos esperando. O Pai não quer que a gente se machuque, que a gente se fira, que a gente se drogue, que a gente se torne alcoólatra. Não, nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos a arcanjo, mas que esse caminho possa ser retilíneo. Nós é que nos desviamos. O nosso Mestre Jesus conta-nos o Espiritismo que Jesus nasceu simples e ignorante e igualzinho a nós. Não teve favoritismo, mas Jesus fez-se espírito crístico de forma retilínea. Passou por todo um processo de esclarecimento. É claro que a gente não consegue nem aquilatar os conhecimentos de Jesus, este governador planetário, este que idealizou essa casa para todos nós no planeta,
com todas essas belezas, com as águas, com as árvores, com tudo o que nós temos aqui à nossa disposição. Um ser de mais de 5 bilhões de anos. O quanto de experiência, o quanto de conhecimento tem o nosso Cristo Jesus. Então, quando ele nos entrega essa parábola, está dizendo do amor do Pai que nos espera, que a gente se aproxime de volta para os braços dele. Podemos pecar, é o nosso livre-arbítrio, e Deus nos permite termos esse livre-arbítrio, mas também pelo seu amor imensurável, espera que a gente volte para o aconchego da sua casa. Professor, o Mário pergunta assim: professor, existe um personagem que muitas vezes passa despercebido, o filho mais velho. O que esse filho representa na parábola? O filho mais velho, é interessante a sua pergunta e bastante interessante no sentido de que as pessoas realmente deixam, fala do filho pródigo e tal, o gastador, mas não percebe que na parábola o filho mais velho, lá no início da parábola diz, e o pai dividiu a fazenda entre eles. Mas o filho mais velho não recusou. Ele disse, não, pai, eu não quero a fazenda. A fazenda, eu estou aqui trabalhando, a fazenda continua sendo do senhor. Não, ele não recusou. Então, o filho está ali trabalhando com interesse, ainda com interesse das coisas do pai. E ele não saiu gastando, mas ele detinha o conhecimento de todo ali, representando os fariseus, que detinha conhecimento, detinha bens, mas era egoísta. E jamais o filho mais velho viria a contradizer o pai, viria a ser contra o pai. E quando o filho mais novo volta, e ele pergunta para o servo o que está acontecendo aí, e o servo diz, é uma festa que o teu pai está dando por causa que o teu irmão voltou, que estava morto e reviveu. Ele diz, eu não vou entrar na festa, que é um outro absurdo, porque o filho mais velho estaria sempre pronto para ajudar e auxiliar ao pai. Mas os fariseus não agiam assim. Os fariseus eram os chamados doutores da lei, mas eram os doutores de fachada, não no coração. E quando ele diz para o pai dele, você nunca matou um boi cevado para fazer festa com ele que tinha te abandonado, nos abandonou, mas nunca me deu um cabrito para me divertir com os meus amigos. Ou seja, excluiu o pai e o irmão das amizades dele, da festividade dele, demonstrando que estava ali, mas fisicamente, e não de coração. Estava ali somente com interesses, que são os fariseus, que frequentavam as sinagogas, os templos, e que falavam da lei mosaica, mas não tinha coração puro. Então o filho mais velho representa também muitos de nós que somos egoístas, que muitas vezes vestimos a máscara de religiosos, vestimos a máscara de falsa moral quando somos egoístas. E o egoísmo é o mal de todos os males. Se tivéssemos que classificar qual o mal maior que nós podemos ter,
é o egoísmo. E esse irmão mais velho demonstra tudo isso com as suas atitudes. Então, muito boa a sua pergunta para que a gente pudesse realmente evidenciar essa situação. Mas o pai amoroso o convence, o pai não reprime, o pai o envolve com amor, demonstrando que o filho mais novo, que o irmão dele estava perdido, que se reencontrou, que volta para o lar e diz para ele: tudo que é meu é seu. Porque é verdade, Jesus já nos disse isso. Vós sois deuses, ou seja, nós somos partes do Criador, nós somos as criaturas do Criador. Então isso nos dá a certeza de que nós somos os herdeiros das coisas de Deus. Muito obrigado pela sua pergunta, eu espero ter esclarecido o comportamento desse outro irmão. Professor, diante dessa parábola, afinal, em quem nós devemos nos identificar? Com o amor do Pai Celestial. Com os ensinamentos de Jesus, que sempre criou esta referência para nós. No reino de Deus. Nos prepararmos para a vida futura. Isso que nós vivemos aqui é passageiro. As dores que nós temos são passageiras. Os infortúnios, as misérias que porventura a gente passa, isso é passageiro. Mas devemos nos preparar para a viagem. Como a leitura inicial no programa de hoje, que nós estamos aprisionados. Se o planeta Terra, o planeta de provas e expiações, considerado mais facilmente de entender como hospital, escola e presídio. No hospital, a grande maioria é enferma. No hospital, quem está no hospital é enfermo, são doentes. Na escola, quem está na escola é porque ignora os estudos ainda, ou seja, estamos para aprender. E nos presídios é porque nós não podemos agir livremente, porque um dia nós erramos. Um dia nós erramos e estamos aprisionados hoje para sermos reeducados. Então, essa lição, ela nos traz um entendimento do, como eu disse, o Evangelho dentro do Evangelho. Todos os ensinamentos de Jesus nos levam a esse entendimento de que nós estamos aqui e que devemos conviver com os nossos irmãos, respeitando o nosso Pai Celestial, e que um dia nós retornaremos para Ele e que a gente possa retornar livres, sadios e instruídos. Essa é a ideia maior. Que a gente passe a se disciplinar, a agir no bem, a ser caridosos, a nos instruirmos para nos libertarmos do fardo pesado que a gente ainda carrega conosco. Muito bom. E no nosso direct sempre vem algumas perguntas e a gente responde, e quando tem bastante a gente junta para fazer o programa, como foi o de hoje, né? Teve uma pergunta interessante, professor, que uma internauta fez para mim. Ela perguntou: você já errou? Perguntou para mim se eu já tinha errado. E aí eu respondi que sim. Claro, nós somos seres humanos, estamos em construção. E aí ela perguntou: e o que você faz com o seu erro? Quando você fica remoendo, que na verdade, por muitas vezes a gente fica refém de sentimentos, refém da culpa, refém de muitas coisas que acontecem na nossa vida. E aí eu expliquei para ela que sim, já errei. E o que eu faço? Se aparecer uma situação semelhante àquilo que eu errei no passado, eu vou pensar duas vezes. Eu vou tirar a lição do que foi, do que eu fiz,
e vou tentar acertar. Vou tentar fazer o melhor. Claro que não é fácil, né? Se você puder chegar à pessoa e pedir o perdão, pedir a desculpa, maravilha. Se você não tem acesso à pessoa, faça no seu pensamento, dirija uma oração à pessoa para que ela te perdoe e que você também se perdoe e possa viver dali para frente. É assim que a gente faz. É quando aparece uma situação semelhante, fazer o melhor. Porque Deus é misericordioso. Ele nos dá a chance da gente ter o livre-arbítrio. E essa é uma ação pedagógica, que às vezes muitos chamam de castigo. Não é o castigo. É ação e reação. É ação e reação do que a gente fez. É ação, nós fizemos alguma coisa e temos a reação. Porque ninguém foge do que vai ter que passar, e amenizando essas situações é fazendo o bem. É procurando fazer um serviço voluntário, é ajudando um amigo numa situação de dificuldade, ouvir, ser o ouvinte, né? Deixar o outro falar quando está precisando. Tudo isso ajuda a gente a se recuperar e estudar, né? E aprender a perdoar e se perdoar e estender a mão para o irmão sempre quando ele precisar. Essas coisas aliviam muito o fardo do que a gente fez lá atrás e aí evita que a gente cometa os mesmos erros. Vamos ativar em nós as virtudes do bem e do amor, porque se a gente conseguir uma virtude nessa vida, a gente já está bem, porque nós viemos de várias e várias reencarnações, então vamos ter outras oportunidades de melhorar, mas se a gente começa agora, vai ser muito melhor. Não é mesmo, professor? Jesus disse que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Ou seja, essa parábola também é interessante, que diz: você errou lá atrás, mas lançou-se agora a fazer novos plantios, a plantar o bem, as sementes do bem, a semente do amor. Não se prenda naquele plantio errado. Uma hora vamos reparar, mas vamos plantar o bem agora para depois colher esses frutos e até levar lá atrás. Mas se a gente fica preso lá naquelas ervas daninhas que já tomaram toda a área lá de trás, a gente não consegue caminhar. Façamos o bem sem ver a quem. E para você que está nos assistindo, dá um oi lá no nosso Instagram, que vai aparecer para você aí na tela, que nós vamos te dar um presente. Nós temos 2 livros publicados, As Coisas da Vida e do Espírito e O Despertar da Consciência. Para os 5 primeiros que nos derem um oi lá, nós vamos dar de presente para vocês o e-book. Tá bom? E chegamos ao final de mais um programa, As Coisas da Vida e do Espírito. Logo estaremos de volta com vocês. Desejamos que Jesus abençoe a todos nós, que possamos ter dias melhores, que possamos nos concentrar em fazer o bem e em pensar o bem. Votos de muita paz. Muita paz.